Olá, este é o Educação Democrática em Videocast. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É um programa que tem o objetivo de colocar ou recolocar a educação na pauta e nas discussões políticas nacionais. Eu estou aqui com o Denis Plapper, professor, educador, idealizador desse projeto, junto comigo. E hoje nós temos a felicidade de trazer aqui ao nosso estúdio o professor Ladislau Dobro. Muito obrigado por estar aqui, professor. Para nós é uma honra a sua presença para a gente poder conversar um pouco sobre educação e a educação de hoje, que é uma educação bem diferente. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Aliás, não é obrigado, eu acho que é obrigação, viu? Nós temos que colocar esse tema realmente em pauta, enfim. Tanta bobagem que haver, tanto tempo perdido com essa comunicação toda. A gente levantar, digamos, temas científicos é fundamental. Professor, eu vou começar com uma pergunta mais aberta e vou deixar também o Denis para poder fazer na sequência algumas considerações, né? Eu trouxe uma primeira questão, né, que a Constituição de 88, ela trouxe algumas garantias, né, e uma projeção de leis a serem regulamentadas que deveriam fortalecer a educação. E avanços aconteceram. A gente teve a universalização do ensino, a gente teve muita coisa durante esses últimos tempos, discussões sobre currículo, discussões sobre formação de professores, e continuamos a ter muitos desafios, né? E o senhor, como que o senhor, como um defensor do legado do Paulo Freire, inclusive, né, avalia a educação do Brasil hoje? Eu acho que nós estamos enfrentando um processo de mudança, em geral, da base econômica. Uma coisa interessante é que hoje o fator de produção mais importante é o conhecimento. Nós tivemos uma era em que a terra era a base, né? Com a Revolução Industrial nós tivemos a indústria, a máquina, enfim, como principal. Hoje é o conhecimento. Continua a ter a agricultura, continua a ter a indústria, mas o que maneja a sua transformação são sistemas de conhecimento, sistema de comunicação, o conjunto do chamado imaterial, né? Então, o interessante para a educação é o seguinte: quando o conhecimento se torna o principal fator de produção, portanto, é o centro dos interesses econômicos, para a educação muda completamente, certo? Porque a matéria-prima da educação é o conhecimento. Agora, o tipo de transformação, muitas pessoas debatem. Nós temos recentemente um prêmio Nobel que diz que a revolução digital é 10 vezes ou mais profunda em termos de transformação social, econômica em geral, do que foi a revolução industrial. Então, não é acrescentar coisinhas, digamos, é um capitalismo assim, é o capitalismo assado. É a revolução digital. Tá? Então, você tem uma base técnica que se desloca. Eu tenho, por exemplo, 1.500 títulos no meu site que são utilizados em diversos países, são utilizados por um monte de escolas, universidades, certo? E o próprio problema da cooperação internacional se desloca, né? Porque 5 anos atrás ainda as traduções online eram fracas. Hoje você coloca no Google, te traduzem. Ou seja, abre-se o espaço, porque o conhecimento que estava preso ao livro e à instituição e à sala de aula, de repente o conhecimento banha o planeta, certo? Eu posso pegar meu celular aqui, meu smartphone, e puxar um artigo em frações de segundo, ou em segundos eu pego o artigo de um amigo de Kyoto, no Japão, lá da Universidade das Nações Unidas, e puxo aqui. Ou seja, a base material do conhecimento se desloca, né? Quer dizer, o principal fator de produção vira o conhecimento, e a base técnica dessa revolução, ela é radicalmente diferente, porque ela é imaterial. Nós podemos ter tudo que se utiliza hoje com inteligência artificial, tudo que se utiliza com cursos online, né? Tudo isso aí muda radicalmente, inclusive porque tem uma transformação estrutural que se na era
da Revolução Industrial, o meu relógio, que é um produto físico, tá? Se eu passo para você, eu deixo de tê-lo. Se eu te passo uma ideia, eu continuo com ela. Então, quando, por exemplo, a China faz o Open Resources for Education, ORE, recursos educacionais abertos, qualquer avanço científico de uma universidade é instantaneamente repassado para o conjunto do sistema interuniversitário e gera um processo colaborativo de transformação. O que é isso? É as pessoas se darem conta que não é o problema se estamos online ou híbrido, coisa do gênero. É o fato tão importante, primeiro, que a educação é o principal vetor de transformação econômica, certo? É o centro. Então, está assim que grandes grupos internacionais estão comprando escolas, comprando universidades, né? É o centro do processo de transformação da sociedade, certo? E segundo, que essa base técnica permite estocar num celular, num computador, na nuvem, né? Enfim, estocar volumes praticamente ilimitados, puxar com inteligência esses estoques de conhecimento, trabalhá-los de maneira inovadora com inteligência artificial, e como a internet permite a conectividade no nível planetário, nós podemos gerar redes colaborativas de pesquisa, de educação, praticamente ilimitados, né? O que eu estou trazendo, digamos, com algumas frases simplificadoras, né, é que é um terremoto, digamos, certo? Não é só acrescentar ou discutir, a gente autoriza ou não autoriza o celular na classe e coisa do gênero. É pensar que essa nova geração que a gente está formando vai estar num universo diferente do que nós estivemos, digamos, na nossa infância, e em grande parte é um universo diferente daquele para o qual os professores que temos no Brasil e no mundo também não foram formados para isso. De certa maneira, é um desafio para os alunos, mas é um desafio para os professores e é um desafio para nós que pesquisamos como a gente tem que repensar, né, a educação, né? Porque, na realidade, se trata de reorganizar o conjunto da sociedade em torno do eixo estruturante central que é o conhecimento, certo? Isso exige realmente esforços que muitas universidades estão fazendo. Nós aqui na PUC trabalhamos um ano com várias pessoas, Alípio Casale, Lúcia Santaella e outros. Produzimos artigos sobre isso. Eu tive essa semana na Fundação Getúlio Vargas, que acabou de uma pesquisa sobre os novos rumos da educação. E, para mim, esse é um ponto muito importante, né? Ou seja, não é que mudou um pouco e está resolvido, a gente tem que ajustar ou ficar discutindo se é híbrido, se é presencial, coisa do gênero. É uma mudança muito mais profunda, estrutural, e é um processo de mudança, né? Os chineses têm essa discussão de maneira muito rica, né? Eles não dizem essa é a nova situação. Nós temos que aprender a administrar processo de transformação permanente, né? Eu gostei que o professor não foi maniqueísta e colocou a revolução digital como uma problemática, como a gente vai ter que enfrentar isso, né? E claro que deve ter desdobramentos positivos e desdobramentos não positivos dessa revolução. Inclusive, o senhor está lançando um livro, né, professor, agora, que fala sobre a revolução digital, né? Os desafios... Os desafios da revolução digital, um livro que ajuda muito, né? Enfim, lembrando que está, como todos os meus livros, online, gratuito. Isso, veja bem, aqui ponto é importante isso, porque um professor não vai dizer para os alunos comprem o livro do Ladislau, mas o livro está online, e muitos professores de colegial pelo Brasil afora estão utilizando simplesmente por capítulo, digamos, os alunos podem ler um capítulo online, enfim, está gratuito, né? O que é isso? É pensar a universidade que não é simplesmente uma escadinha para individualmente uma pessoa subir na vida com um diploma, certo?
uma escadinha social, digamos, inclusive que reforça as desigualdades, né, no país. A universidade tem que ser uma generalizadora de conhecimentos sociais, né? Quando eu pego um tema de como se rearticulam os processos sociais hoje, coloco isso no YouTube, né? Eu tenho quase 1 milhão de acessos, porque as pessoas têm um tempo parado, mas é na escola, é professor, é também, de certa maneira, a gente tem que entender esse papel muito mais amplo de nós, educadores, de generalizar uma democratização da ciência, né? Eu participei das primeiras aulas de alfabetização no interior de Pernambuco, no tempo do Paulo Freire, né? Junto com a Madalena, digamos, a gente dando essas aulinhas. E o Paulo Freire dizia, na época, as pessoas que são analfabetas, elas são, de certa maneira, excluídas do mundo. Não é só o alfabeto, é a inclusão social, né? o isolamento social, certo? E nas últimas conversas que eu tive com ele, que continua até o fim escrevendo seus livros, não só no computador, mas sequer o bic, enfim, apenas caneta tinteiro, enfim, direitinho, mas ele tinha plena consciência da imensa oportunidade que se abria e consciência de que a pessoa que está excluída, né, do mundo digital, certo? O digital divide, né, é um pouco analfabeto de outros tempos, né? Ou seja, a inclusão digital é uma dimensão imensa. Eu acho que, para os educadores, a discussão que a gente está tendo, porque está Deus e o mundo à procura de caminhos, né, certo? É que a gente tem que juntar esses potenciais técnicos, certo? Juntar a facilidade da conectividade do trabalho em rede, o imenso potencial que você tem de puxar instantaneamente com a inteligência artificial, você puxar conhecimentos acumulados no planeta todo. Isso é uma revolução extremamente profunda. Mas, ao mesmo tempo, as nossas leis, as instituições, a cultura herdada nas escolas, tudo isso aí pertence ao século passado, né? A era analógica, digamos, né? De certa maneira, é muito importante entender que uma revolução desse porte, né, a revolução digital, não se dá todo mundo avançando no mesmo ritmo, né? E, em particular, pensar como reorganizar o acesso ao conhecimento, como reorganizar, por exemplo, as bibliotecas nas escolas. Enfim. Por exemplo, tem um livro muito importante, né, de um prêmio Nobel de Economia, Elinor Ostrom, né? Ela traz essa visão, entender o conhecimento como bem comum. Certo? Isso é absolutamente fundamental, né? Na realidade, é muito impressionante a gente pensar o seguinte, né? Um dos grandes criadores da inteligência artificial, o Mustafa Suleyman, acabou de publicar um livro agora, né, sobre isso. Olha, o conhecimento acumulado no mundo está disponível na ponta do teu dedo, certo? E com a conectividade você pode estar repassando, comunicando, perguntando, certo? E, ao mesmo tempo, segundo ele, é um imenso perigo de um sistema que não controlou a sua cultura, as suas leis, né? O que permite que hoje, em grande parte, por exemplo, os jovens estão passando mais tempo no celular, né, no smartphone, do que em aula, certo? E o conteúdo nos nossos celulares é orientado não por um aporte educacional, mas essencialmente por, eles chamam de maximizar a atenção, né? Attention Industry, indústria da atenção. O que chama mais atenção? Discurso de ódio, sexualidade,
né? Nós temos dados, ordem de grandeza, 40% das crianças acessam pornografia, com o drama que isso representa. Tem um livro de extrema importância, né? A geração ansiosa, que são análises recentes de qual é o impacto sobre a adolescência, as crianças e adolescentes nesse processo. Eu colocaria isso, né? Quer dizer, sim, o fato de você ter conhecimento disponível gratuitamente e comunicável online, inclusive de maneira internacional, e a gente está tão atolado, né, na sala de aula e com essas dificuldades, de certa maneira, eu propus, inclusive, na reunião da AGV, que as universidades precisam ter, cada uma, um núcleo de professor, de pesquisador, só pensando como é que a gente repensa o sistema da educação, né? Na universidade, nas escolas, etc. Né? Nós estamos frente ao desafio que temos imensas oportunidades, ferramentas fenomenais de acesso e estamos usando isso em grande parte para porcarias. Professor, o impacto que tem na democracia, né, já que a gente está falando do futuro do país, ele já é visível, né, da revolução digital. Né? E quando o senhor fala sobre a privatização das escolas, por exemplo, de que de fato eles estão atrás, porque já que o conhecimento é de fato uma coisa mais importante, daí a mais importância ainda a universidade pública e a escola pública, né? Que não vai ter, teoricamente, a influência desses grandes grupos. Mas eu queria ouvir também o Denis e também que ele fizesse uma pergunta para o senhor. Deixa eu dizer só antes o seguinte, quer dizer, esse negócio do público envolve, claro, a universidade, a escola, porque ela deve servir aos interesses públicos, mas envolve também todo o sistema que a gente chama de GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, são gigantes e gigantescas fortunas. O Facebook chega a quase 4 bilhões de pessoas hoje no mundo. Ou seja, você ter a escola pública e orientado para o bem público, mas você ter a comunicação, as horas que a rapaziada, que as moças, meninas passam no coisa, dependente da maximização de interesses de grupos de pessoas como Bezos, como Elon Musk, etc. Está me entendendo? Claro. Ou seja, expandiu-se. Houve tempos em que a escola era o núcleo de você gerar conhecimento. Isso se ampliou de maneira radical. Eu tenho um livro sobre isso que chama Tecnologias do Conhecimento, né? Os desafios da educação, que ajuda. Só para ampliar a coisa, né? Nós estamos falando de maneira muito mais geral como a gente lida com a era do conhecimento. Né? Sim. Boa, obrigado, professor. Primeiramente, é uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês, aprendendo mais uma vez com o professor que eu tanto admiro o trabalho, o professor Ladislau, e justamente estava refletindo nesse sentido aqui com essa bela aula, professor. É uma alegria estar com o Fábio aqui, meu amigo jornalista, mais uma vez. Mas justamente, né, o senhor fala que a matéria-prima dessa revolução digital é imaterial, mas agora também a gente está aí atravessando as questões de como também as questões materiais ainda atravessam, né, as questões da desigualdade material, de acesso, de oportunidade, ainda de políticas públicas básicas como moradia, saneamento básico. O senhor deu aqui uma explanação tão bonita sobre a exclusão digital, analfabetismo, mencionando Paulo Freire. E ainda a importância de ter, né, o senhor como professor de economia e de educação. Então, como que ainda as questões materiais, né, mencionando essas grandes corporações, Google, qualquer uma dessas plataformas hoje, você tem a versão premium. Quem anuncia o seu post no Instagram, no TikTok, vai muito mais longe, né? Então, como que essas questões materiais ainda atravessam e determinam? O senhor, que é um professor também dessa linha da economia solidária, podia explicar um pouquinho para a gente essa perspectiva, para quem está nos vendo, nos ouvindo? Acho que seria muito rico. Olha, deixa eu dizer que é muito importante você levantar essa questão, tá? Porque a desigualdade é o desafio número 1 do país. Tá? Isso eu acompanho muito, enfim, inclusive todo o trabalho que eu fiz
trabalhei 7 anos na África, trabalhei em diversos países, estive várias vezes na China, coidogênio. O senhor pode mencionar o trabalho da Secretaria de Economia Solidária para a gente também escutar? Exato, tem hoje a gente trabalha com você sabe, as pessoas ignoram a que ponto em milhares ou dezenas de milhares de iniciativas pelo Brasil afora, as pessoas tentam se virar, se articulam, fazem pequenas cooperativas. Nós temos 180 bancos comunitários de desenvolvimento. Mas o eixo central que eu queria pegar, que é a dimensão estruturante por trás do seu comentário, né, é que, primeiro, se eu pego o PIB do Brasil, são 12 trilhões de reais. Você divide pela população, o PIB é o que a gente produz em um ano de bens e serviços. Você divide pela população, isso dá 17 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Isso é muito importante. Isso é ciência e tecnologia que nos levou a isso. Veja na China, veja no Vietnã, com diversos sistemas, formas de organização política. O fato é que essa ciência, a revolução científica geral dos últimos séculos, digamos, transformou pela primeira vez na história da humanidade. Nós temos amplamente o suficiente para assegurar a todos uma vida digna e confortável. No Brasil, te coloco aqui os 17 mil reais, no mundo nós estamos falando em mais de 30 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Nosso problema não é produzir mais, é o que a gente produz, para quem, ou seja, menos desigualdade, certo? E com que impactos ambientais. Esse é o desafio. E, de certa maneira, toda parte do conhecimento não pode mais ficar apenas de assegurar a empregabilidade, né? Então, ou seja, o que é útil para essas coisas? Aí, de repente, você tira arte, você tira filosofia, você tira uma série de coisas que te fazem pensar, bom, eu vou ser bom que te fazem pensar, para começar, né, professor? Exato, quer dizer, eu posso aprender a fazer coisas, certo? Mas eu tenho que pensar, você, de repente, tem que fazer coisas úteis, certo? Que vão servir para quê? Ou para quem? Certo? Nós temos grandes discussões, por exemplo, as tragédias nos Estados Unidos, que estão se matando uns aos outros, né? O tempo todo tem essas chacinas nas escolas, etc, etc. E as empresas que produzem as armas dizem, mas nós não puxamos o gatilho, né? Certo? Ou seja, em particular nas discussões que eu tive na China, a China tem uma outra filosofia, né? Da outra cultura econômica, certo? O chinês não pensa apenas qual é a minha vantagem de fazer determinada coisa. Ele pensa, eu posso me sentir útil para isso, certo? Quer dizer, o que eu estou fazendo tem que impacto para a sociedade, para o meio ambiente. Isso é interessante, né? Quer dizer, uma visão colaborativa desses processos, né? Então, se a gente não enfrenta a desigualdade, isso aqui simplesmente não funciona. E conectando com o problema da privatização, certo? Quando você privatiza, é só ver escolas que eu visitei recentemente aqui em São Paulo, que estão cobrando 10 mil reais por mês por estudante, certo? Ou seja, onde é que o dinheiro de um grupo privado que controla as escolas, onde é que o dinheiro vai render mais? Produzindo para quem tem mais dinheiro, certo? Ou seja, você reforça a desigualdade. Isso é uma educação que elitiza mais ainda, certo? E aprofunda os dramas. A burrice, digo no sentido forte de burrice, de um processo como esse, é que justamente o conhecimento online, o conhecimento que você pode puxar tantas coisas maravilhosas do resto do mundo, certo? E de forma gratuita. Quando o Rifkin escreve a era do custo marginal zero, é o que eu estava levantando, ou seja, quando tem uma ideia, ela pode ser repassada e aí você pode pegar coisas do gênero. Imagine que você generalize os dados básicos
de tecnologia para a agricultura familiar. Certo? Você pode organizar isso no Brasil, você pode organizar isso para centenas de milhões de pequenos produtores pelo planeta, sem custos adicionais. Enfim, é só a transmissão, né? É conhecimento. Certo? Ou seja, o potencial de democratização da economia, de inclusão social, né? Porque é diferente você ter mais fábrica, mais emprego. Certo? E o potencial, professor, de participação política também, de participar das decisões do coletivo popular? Mas não tem nem dúvida, não tem nem dúvida. Coisa que a gente organizou, por exemplo, aqui na Casa Verde, né? Uma plataforma colaborativa local. Você tem as iniciativas de Araraquara, parece coisa simples, mas são coisas simples. Certo? Eles, em vez do motorista de táxi, enfim, em Araraquara, pagar 30% do que você paga para o Uber internacional, certo? Fizeram uma plataforma para os taxistas e tem outro nome que não é Uber, um sistema local. Certo? Os motoristas, né, de táxi recebem 95% daquilo que o cliente paga. Para que depender do Uber internacional? Para que depender do sistema? Está me entendendo? De certa maneira, a gente casar o que é a escola com o sistema de comunicação científica em geral, de enriquecimento da vida científica cultural, isso é fundamental. A gente tem que levar em conta uma coisa que é pouquíssimo discutida no Brasil, que é o peso do marketing. Tá? Parece simpático e coisa secundária, né? Publicidade, coisa assim. Hoje, internacionalmente, se chama Attention Industry, indústria da atenção. Por que você tem um Zuckerberg, né, com seu Facebook, etc., né, a Meta, né? Por que ele tem uma fortuna tão gigantesca? Certo? Porque ele usa, como ele atinge quase 4 bilhões de pessoas no planeta, ele usa empresas que querem empurrar determinados, ou partidos políticos que querem empurrar determinadas ideias. Isso vem rios de dinheiro, entende? Porque rende para eles. Então, quando você pensa que hoje eu não posso pegar meu celular, se eu for atender todo o spam que entra dentro aqui, eu simplesmente não trabalho, né? Me empurram publicidade dos mais diversos tipos, misturados numa coisa que ele está fazendo. Eu tento ler um artigo e entra nas telinhas. O que é isso aí? Essa indústria da atenção, ela trabalha a maximização do controle, digamos, da cabeça das pessoas. Isso tem um livro muito importante, A Máquina do Caos, do Max Fischer. Deixa eu lembrar que esses títulos que eu menciono, vocês entram no meu site, eu faço resenhas em português, resenhas de ideias-chave, certo? Não para empurrar colegas, mas para empurrar a ciência, certo? Isso ajuda muito, né? Porque, como a publicidade depende de maximizar a atenção, para maximizar a atenção, você vai puxar aquilo que agarra as pessoas, uma mensagem de ódio, coisa sexual, coisa assim, certo? Violento. Você deforma. Agora, você ter grandes corporações mundiais com fortunas absolutamente gigantescas, atingindo bilhões de pessoas, com esse tipo de atividade, né? De certa maneira, isso passa por soberania, ou seja, a gente resgatar no país sistemas nossos de comunicação que permitam que essa facilidade de acessar coisas no celular, simplesmente com os dedinhos, certo? Possa se transformar em enriquecimento cultural, em enriquecimento científico, diversão, certo? As potencialidades que a tecnologia tem. Isso aqui não significa que vão parar de ter coisa divertida e vai ter coisa séria, digamos, né? Sim, sim. Não, pelo contrário, tá? O Brasil tem uma capacidade de criar bom humor, de rir de qualquer coisa, mas é riqueza cultural, certo?
Sim. Eu volto a dizer, para mim, o desafio-chave é que são imensas oportunidades abertas por essas novas tecnologias, mas que estão ou em mãos erradas ou ainda não estruturadas. Porque uma coisa é a facilidade, outra coisa é como a gente utiliza essa tecnologia. A tecnologia leva a você fazer mais coisa com menos esforço, o que é ótimo. Pode reverter, certo? Então, o Mustafa Suleyman, um dos criadores da inteligência artificial, nesse livro chama A Próxima Onda, certo? A segunda metade do livro, ele mostra as imensas deformações que essa revolução digital está provocando quando está na mão de gente que simplesmente, em vez de torná-lo útil para a sociedade, quer extrair o máximo de recursos, ainda que seja provocando conflitos políticos, polarizando as pessoas, empurrando porcaria, como a gente viu ali recentemente através da internet, né? São desafios novos. O professor, acho que o senhor deu uma resposta a uma das perguntas que a gente fez ao professor Gessé Souza quando esteve aqui, né? Que estava explicando o conceito do pobre de direita e essa base eleitoral enorme que a extrema-direita conseguiu cooptar por meio da indústria da atenção, né? As mensagens que circulam nas redes sociais. Eu queria só fazer uma pergunta voltando um pouco para a educação na escola pública, né? Porque muito se falou, você falou do PIB como um cálculo para mostrar que, na verdade, não precisa se produzir mais, mas precisa se pensar como que essa produção tem que ser distribuída, etc., e para quem. A escola pública ela teve sempre um investimento forte, porém, nos últimos anos, uma discussão até na década passada se deveria estar atrelada ao PIB, né? Um percentual do PIB de 10% na educação, né? E muitos esforços foram feitos para poder ter um custo aluno, qualidade dentro da escola, não? Para o financiamento público garantir uma qualidade equalitária dentro da escola pública, né? O que o senhor pensa a respeito do financiamento público da educação? Aí pensando, obviamente, na revolução digital, né, estando no centro da problemática disso. Tem um ponto fundamental que é o seguinte: a revolução digital ela torna incomparavelmente mais barato o acesso a bom conhecimento. É uma revolução tremenda. Eu pego, por exemplo, no meu site, eu tenho cerca de... O seu site é um bom exemplo, inclusive, né? Para já está de graça. E não representa um custo para mim. Entende? Representa um pequeno custo técnico. Tem uma empresa que me corrige problemas, me custa R$330 por mês, certo? Comparando com o aporte de cerca de 1.500 livros, de cerca de 10 mil correspondentes científicos meus, que permite um enriquece o outro, e o outro que repassa, né? Eu coloquei 3 minutos de uma fala do Paulo Freire sobre a ditadura, né? Ele responde a um aluno que perguntou como era a ditadura, muito interessante, 3 minutos, certo? Eu coloquei no Facebook, porque eu tenho que colocar, enfim, uma coisa que circule, certo? Deu mais de 4 milhões de acessos, certo? Ou seja, o potencial que a gente tem de fazer chegar conhecimento, tá? De certa maneira, eu colocaria que o problema não é tanto hoje do financiamento, digamos, de ter o dinheiro. Para já tem uma coisa fundamental, é que a gente tem que tirar da frente essa sem-vergonhice que dizer que quando o Estado investe em escolas, investe na educação, é gasto. Isso é investimento, e é visto assim no resto do mundo. Aqui, eles repassam, através da Selic elevada, dinheiro para banqueiros e dizem isso aqui é ótimo, enfim, para eles. Agora, chamam de investimento, certo? Agora, a escola, o SUS, a saúde, essas coisas, né, eles chamam de gasto. O problema, eu acho, é pensar as formas de reorganização, né? Quando eu menciono o artigo que a gente fez na PUC
com Alípio Casale, Lúcia Santaella, o Ronca, enfim, com todo um grupo, é que a gente descobre formas muito interessantes de gerar soluções muito mais ricas, né? Eu pego, por exemplo, isso é meu trabalho como economista social, eu pego o exemplo da Finlândia. A Finlândia, há cerca de 40 anos atrás, decidiu, olha, o progresso de um país, certo, não é exportar mais árvores, né, cortando as florestas que eles estavam fazendo na época, é investir em educação. Pública, gratuita, de acesso universal. 2, professores mais bem pagos. 3, professores mais bem formados. Você, para ser professor de escola primária na Finlândia, você precisa ter um mestrado, certo? A relação aluno-professor, você pode dizer, os custos, né? Gente, o conhecimento criado, quando eu tenho um amigo de Varsóvia que me manda um texto científico interessante, eu repasso isso para os alunos, coloco aqui. Ou seja, a construção da ciência é um processo colaborativo. E os processos colaborativos são muito mais baratos do que os processos de competição. E é importante entender que, na era do capitalismo industrial, digamos, que estamos ultrapassando, a competição era melhor. O cara vai produzir melhores sapatos e mais barato para não ter concorrência do outro produtor, coisa que tinha lógica, uma certa lógica, digamos, né? Chamavam de mão invisível. Hoje a gente entende a que ponto isso aqui é uma deformação, né? Mas hoje, voltando ao exemplo da China, né? Quando eles criam o Open Resources for Education, recursos educacionais abertos, quando o cara desenvolve uma nova tecnologia numa universidade, em vez do cara sair, patentear a coisa, ficar esperando que alguém compre a ideia para fazer uma startup, né, que está tão na moda, certo? Ele recebe um bônus da universidade e essa tecnologia, em vez de ser trancada num patente, é repassada para todos os sistemas de pesquisa na China. Resultado, todo mundo trabalha na ponta, ninguém está reinventando a roda. Inclusive pesquisas negativas que mostram que não deu em nada, as outras pessoas não vão estar repetindo isso, já está feito. Isso é muito importante. Na sociedade do conhecimento em que a gente está entrando, certo? A colaboração, né, e a visão de utilidade pública é muito mais importante do que, na realidade, o que a gente nos ensinamos tanto, né? Você tem que ser um sucesso, né? Eu acho que eu vejo isso também, por exemplo, no Canadá, que eu visitei, e outros países que eu visitei, inclusive o sistema escolar, né? Você introduzir na sala de aula que a pesquisa científica, resolver problemas, não é cada um, digamos, resolver, né, e aparecer, eu sou o melhor, enfim, todo esse negócio de ser um sucesso, de ser melhor que os outros, certo? Mas aprender a colaborar, é um negócio absolutamente fundamental. É isso que funciona, certo? Tem um livro que chama Wikinomics. Todo mundo conhece a Wikipédia, o sucesso monumental planetário, certo? O que é? É colaboração, certo? Eu, por exemplo, contribuo com algumas coisas. Eu li coisas sobre países africanos, que eu conheço, onde trabalhei, certo? E eu corrigi o Wikipédia. Milhões de pessoas contribuem, certo? Milhões de pessoas têm conhecimento na cabeça que não sabem nem o que fazer com esse, certo? É o capital acumulado de conhecimento que a humanidade tem. De repente o cara pode colocar, certo? Em vez de ser o besteirol, enfim, que a gente apresenta quando você, quer dizer, o tipo de idiotice, quando você liga, né, essas coisas que aparecem nas mídias sociais, coisas assim, isso não é idiotice do ponto de vista deles, porque são coisas pequenas e idiotas, mas que captam a atenção. É essencial, e as pessoas gradualmente estão se dando conta,
que todos esses sistemas, eles analisam tudo que a gente faz no celular, no computador, e transformam em, que chamam de marketing comportamental. Eles vão empurrar coisas que sabem que você vai estar mais interessado. Para os computadores no nível mundial, você manipular milhões de pessoas não tem dificuldade. Agora, tem uma dimensão que vai além da educação dessa nossa discussão, é que o dinheiro também é imaterial, certo? Isso gera novos dilemas, porque está aumentando a desigualdade no planeta de maneira absolutamente radical. A gente sabe ou sabia, que o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, certo? Por isso, para as empresas, para os investidores internacionais, interessa produzir produtos de luxo para o andar de cima ou abrir escolas a R$10.000 por mês do que trabalhar para a população, né? Tem novas dimensões disso, né? Eu tive reuniões aqui com o Prêmio Nobel da Paz, o Yunus, né? Que fez o Grameen Bank, um banco colaborativo, inclusive, basicamente, de mulheres. Você sabe o que é? Não é muito complicado você introduzir nas escolas como é que a gente organiza sistemas colaborativos, participativos, democratizando a economia, gerando economia solidária. Sabe? A economia tem que ser útil para nós. Enfim. Eu tenho um livro que chama Resgatar a Função Social da Economia. Ou seja, não dá para separar aqui a educação, ali a economia, porque o conhecimento é o principal fator econômico de transformação, certo? A gente tem que rearticular essa coisa. Eu acho dramático, quer dizer, uma pessoa termina o colegial com 18 anos, nunca teve uma aula sobre como funciona o dinheiro, certo? E sai da escola, desaba o mundo real em cima dele, mal sabe utilizar o cartão, mal sabe, gente que se endivida de uma maneira espantosa, né? Eu queria lembrar esse dado básico. Tem o meu lado econômico internacional, digamos. Eu recebo as publicações da União des Banques Suisses, que é o principal sistema, através de um relatório mundial, World Wealth Report, né? O relatório mundial de riqueza. 2025, o Brasil aparece como número 1 em termos de desigualdade de riqueza. Quer dizer, trazer os desafios reais para dentro da escola, mas isso envolve generalizar esse acesso ao conhecimento online que tem, mas envolve requalificar os professores que estão com imensa dificuldade de enfrentar essas novas tecnologias e ter, digamos, que a gente poderia chamar de uma educação para o bem comum, né? Disso se trata. E eu volto a dizer, as oportunidades são imensas. A quantidade de gente que usa o meu site ou que usa site, porque isso aqui, nós somos uma rede mundial que trata a educação assim. Eu recebi um e-mail de Timor-Leste, na Ásia, um pequeno país que fala português. Leram o meu livro Tecnologias do Conhecimento. Um e-mail dizia que estão interessados em usar para formar os professores. Eu respondi online, muito honrado, fiquem à vontade, certo? São frações de minutos, enfim, coisa assim. Como essa colaboração ela pode existir. Exatamente. De maneira tão gera espontânea custo, e imediata. Não gera custo. Professor, a curva demográfica brasileira, né, o país deixando de ser um país preponderantemente jovem, se tornando um país de idosos e idosos sendo de fato relevantes dentro da população. Isso também deve ter um impacto na economia da educação importante, né? Queria saber a sua opinião sobre isso. É variado, tá? Tem todo um raciocínio que diz, como temos mais gente idosa, acima de 65 anos, devemos estar na faixa de 10, 11%.
é muito variado, tá? Enfim, a maior parte dos países é 2, 2,5%, 3%. Né? Você tem alguns países que estão chegando acima de 20%. As pessoas dizem, meu Deus, vai ter muito idoso e pouco população ativa, né? Que vão ter um problema, digamos, de desequilíbrio, né? Que eu acho que é bobagem, tá? Porque a produtividade da gente aumenta de maneira radical. Agora, você pega a situação da mão de obra no Brasil, tá? Brasil, 215 milhões de habitantes, 140 milhões de adultos. Apenas 110 milhões estão efetivamente no mercado de trabalho. Agora, no mercado de trabalho, emprego mesmo, carteira assinada, enfim, direitos e tal, apenas 46 milhões de pessoas. Isso incluindo a empregada doméstica, que é um emprego frágil. Certo? Você acrescenta, portanto, 46 milhões emprego formal privado. Você acrescenta 11 milhões de emprego público formal, tá? Arredonda, ordem de grandeza, 60 milhões. Para uma força de trabalho de 110. Os outros fazem o quê? Certo? Nós temos um setor informal. É elegante chamar de setor informal, né? É o pessoal que se vira, né? Você tem aqui, em 15 minutos você está no centro da Lapa, você vê um monte de jovens vendendo bugigangas de plástico, porcaria de que tem. São gente que tem grande inteligência, podiam ter. O que eu estou trazendo aqui? São dezenas de milhões de pessoas subutilizadas. Certo? Ou seja, nosso problema não é o envelhecimento da população. Nosso problema é a organização social. Tá? Eu vou para a Imperatriz, eu encontro um monte de gente parada, adultos parados. Em volta da cidade, um monte de terra parada, porque essa terra valoriza. Então o cara nem usa, nem deixa usar. Tá? Chama rentismo isso aí, né? Não está produzindo nada, ele é dono da terra, está esperando valorizar. Você ter terra parada e gente parada, certo? Ou seja, quando eu pego uma discussão que eu tive com o reitor lá da Universidade de Portland, no Oregon, né, nos Estados Unidos, né, eles organizam a universidade com o trabalho, né, de término da faculdade, né, em vez de ser um negócio burocrático, enfim, tem que ser reunir um grupo, 4 ou 5 alunos, tem que fazer um projeto para o território, para a região, para a cidade. Certo? E um projeto que não são os professores, mas que seja aceito por uma Secretaria da Saúde, uma Secretaria da Educação, ou disso, daquilo. O que é isso? Você enraizar a educação com os processos de desenvolvimento do território onde a educação está. Então, quando eu penso que eu vejo isso na Ásia, eu vejo isso na Europa, certo? Toda cidadezinha tem um cinturão verde, hortifruti e granjeiro. Certo? A terra periurbana é preciosa. Resultado, você tem bons alimentos frescos nas escolas e na comunidade. Você tem pequena indústria de acondicionamento e transformação. Você tem emprego, você tem renda para o município. De certa forma, não é apenas estudar as ferramentas. Está aqui a matemática, está aqui o português, está aqui estudei geografia, o comprimento do Nilo, etc, etc. Né? E Dona Carlota Joaquina, é tão importante saber a vida de Dona Carlota Joaquina. Né? De certa maneira, quando eu vejo esse exemplo que eu mencionei, né, da Universidade de Portland, né, você baixar para o chão, e a utilidade não é só utilitarista no sentido raso, mas o sentimento da pessoa, ela está contribuindo para a comunidade. Certo? Ela está estudando não só as ferramentas científicas, técnicas, certo? Mas também o que é bom em termos de como usar essa coisa, com que fins, né? Com que finalidade você organiza a educação. Né? Para isso, introduzir valores. Né? Eu estudei numa escola francesa, por várias razões, enfim, certo? Eu tive que estudar psicologia, filosofia, lógica, certo? Faz parte, certo? Qual é o denominador comum? É o bem-estar da sociedade, certo? Parar de fazer guerra uns com os outros. O negócio de você ter um bilionário, olha, estou na capa do Forbes, né?
eu chamo de idiotas high-tech, enfim, né? Em inglês é mais significativo, é high-tech assholes, né? Enfim, como dizem nos Estados Unidos. De certa forma, isso é um desafio grande, né? E para mim essas discussões que a gente faz aqui são extremamente importantes, né? De certa forma, a gente está pensando não só se é híbrido ou presencial ou isso ou aquilo, certo? Ou se você é contra, não adianta ser contra as tecnologias estão aí, mas a gente estudar qual é o aproveitamento adequado desses imensos potenciais e que são subutilizados, né? Professor, estou com algumas coisas aqui na cabeça, né? Opa, dei uma batidinha aqui. Mas o senhor mencionou esses trabalhadores, né, informais, se virem aí, que ficam, que esse sistema econômico vai produzir em termos de exclusão. Eu atravesso muito a cidade de transporte público como professor, educador, e a gente vê muitos vendedores ambulantes, talvez os melhores vendedores do país, nos metrôs, nas ruas, e recentemente, inclusive, a polícia matou um senegalês que mostrou-se inconformado de ter que dar sua mercadoria para o Estado. Muitos desses vendedores no metrô têm que também escapar, além de vender a mercadoria durante o dia, escapar da polícia, o que nos mostra que é um sistema político no qual o direito à propriedade é anterior ao direito do trabalho. Eu fico questionando aqui. E muito interessante isso que o senhor traz sobre como uma lógica, uma cultura colaborativa, solidária, favorece a produção, a criação de uma inteligência coletiva, de inteligências que às vezes são subutilizadas, como o senhor falou. E aí, olhando para a escola, tanto para os problemas, que o senhor também mencionou um pouco, né? Quantidade de estudantes por professor, a plataformização, que hoje a gente fala, como que a tecnologia precisa ter um uso pedagógico, mas que também, às vezes, políticas públicas autoritárias estão atropelando o pedagógico nas escolas. Ao mesmo tempo, né, o MEC vem investindo muito na educação integral e agora em parceria com o Ministério da Cultura para promover também uma educação para além do horário escolar comum e também mais integral no sentido da formação artística, intelectual. Apesar de vários problemas que ainda são bastante persistentes nas escolas, nas unidades escolares, eu acredito que as escolas da educação democrática, então os orfanatos de Janusz Korczak, que ficaram famosos pelos livros dele, a experiência de Summerhill, que ficou famosa pelo livro do Neil, Liberdade Sem Medo, a Escola da Ponte, famosa pelo livro do Rubem Alves, A Escola que Sempre Sonhei e Não Sabia que Existia, o livro do Yaakov Resch, Educação Democrática, O Começo de uma Jornada, trazem experiências que são poucas, mas são muitas, assim, dessa cultura colaborativa, solidária, e de como essa lógica na escola favorece a escola como realmente um motor dessa inteligência coletiva. Então, eu acho que poder conversar com o senhor aqui, que a gente busca, né, colocar em pauta a educação democrática na perspectiva da solidariedade, da cooperação. Acho que eu entendo que se queria, né, ouvir do senhor essa oportunidade que a gente tem aqui, como a economia solidária, a educação democrática e talvez a permacultura, pensando o meio ambiente, são ferramentas de profunda, talvez, transformação para essas críticas que a gente está debatendo. Me fiz entender? Eu acho fundamental, sabe, pensar que a cabeça da juventude é uma só. Ela não só aprende no momento da escola, né, sentar no bancos escolares. Na realidade, você precisa gerar uma cultura que vai depender do convívio com os pais, do convívio de bairro, né, de um conjunto de elementos, e em particular no fato que não dá para fechar os olhos, né, que a gente estava discutindo, certo? Que as estatísticas que a gente tem, com variações, evidentemente, mas tipo 5, 6, às vezes 8 horas ou mais tempo, o jovem passa no celular, no smartphone, fazendo pequenas guerrinhas, comparações, bullying,
no celular, sem falar das pornografias, das outras porcarias que a gente vê. De certa maneira, a gente organizar, digamos, de maneira integrada, né, a construção de uma cultura, eu acho extremamente importante. Eu ajudei um pouco o Jacob Anderle, que era secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, num programa que se chamou Minha Escola, Meu Lugar. Você vê que coisa banal, né? Mas incluíram em cada escola municipal o estudo do próprio município. E é interessante, sabe, que o menino chega lá, pai, a gente está discutindo na escola, você sabe por que está contaminado esse rio ali atrás, uma coisa que está dando esse problema? Por causa disso, daquilo. Ou seja, ele está adquirindo ciência, um pouco de química, um pouco de matemática, de quantificação disso, daquilo, mas ao mesmo tempo está se apropriando do seu território, está se apropriando da sua realidade. Sabe o que é você criar uma geração de gente que entende o seu contexto, o seu potencial, suas dificuldades? Isso não é ensinar política, certo? É dar à política essa dimensão de reapropriação das decisões de interesse público, certo? Que é fundamental. Não é você ter mais profissionais políticos, né? Gente que não são... Isso aqui não é... O cara tem que ser representante, né? Certo? Então, é próximo daquele outro exemplo que eu dei de Portland, né? Você enraiza, de certa maneira, você dar mais foco nas pessoas entenderem o uso social ou a importância social do conhecimento que ele está adquirindo, é extremamente importante, né? Eu estava discutindo essa semana com um professor de matemática. Eu dizia a que ponto eu acho que a matemática é ensinada de maneira inadequada, porque você não tem matemática aplicada, certo? A pessoa decora aquela coisa, aprende a resolver uma equação de segundo grau, ótimo, tal, passou o exame, certo? Ele não aprende a, por exemplo, quantificar os problemas que tem, por exemplo, a estatística descritiva, certo? Por que tem tanto analfabeto na minha cidade? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Ou seja, reencontrar a escola, o ensino, as ferramentas científicas, com o sentido do seu uso social para o bem comum, né? É uma rearticulação absolutamente necessária, em vez de simplesmente dizer, olha, você tem que correr com tal coisa, que isso vai te dar um empreguinho aqui e ali, certo? E não dá mais para pensar apenas o negócio em termos de empregabilidade no sistema que existe, sem que tenha o mínimo de compreensão que raio de sistema é este, certo? Porque você continuar a empurrar um país numa rota de aprofundamento e de desigualdade, certo? Com o país como o Brasil. Você veja, dá um exemplo óbvio que, para mim, que estudo economia, trabalho com educação, com diversas áreas, para mim é tão óbvio, né? Temos no Brasil, agora melhorou com o governo Lula, nós fomos tirados do mapa da fome, uma imensa vitória. Mas em 2022, nós tínhamos, foi feita a pesquisa, nós tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome, certo? Nisso, mais de 6 milhões de crianças, certo? E você tinha 125 milhões em insegurança alimentar. O Brasil produz, só de grãos, 4 quilos por pessoa por dia. Um adulto come 180 gramas de arroz por dia. Dá para alimentar, né? Você ter fome num país como este, as pessoas não poderem entender o que acontece. Tem o Odilon Guedes, que dirige aqui
Conselho Regional de Economia em São Paulo, ele está produzindo sistema de compreensão do orçamento público municipal. O que é isso aí? As pessoas entenderem, dinheiro público é do público, certo? Não é dos políticos que a gente diz, eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita. Eu quero que o negócio tenha utilidade social. Qual é o objetivo? As pessoas viverem melhor sem destruir o meio ambiente, certo? De certa forma, eu volto a isso, né? São ferramentas tão fáceis de assimilar. E não só temos todas as tecnologias, como temos o interesse. Entende? O exemplo que eu dei, quer dizer, que eu coloquei no YouTube, né, e no meu site, Entenda a Economia em 15 minutos. Qual é o ciclo central de entender a economia? Certo? Em poucos meses tive, enfim, está indo agora para quase 1 milhão de visualizações. De certa maneira, eu volto ao meu argumento central. Nós estamos, muita gente, frente a essas tecnologias, dizendo, não, eu quero o professor direitinho e tal. Não adianta virar as costas para as tecnologias. E não adianta só deixar a coisa ficar na discussão se é presencial, se é à distância, se é híbrido ou coisa do gênero. É muito mais que isso, né? Eu recomendaria muito essa leitura aí o Desafio da Revolução Digital, está online de graça no meu site, porque realmente nós temos que ter uma dimensão da transformação que a gente está vivendo. As oportunidades são imensas. Eu, quando vejo o ritmo de avanço da China, do Vietnã, da Coreia do Sul, enfim, de países que generalizaram, ou, por exemplo, do Canadá. No Canadá, a educação é pública, gratuita, de acesso universal. Na Dinamarca, assim, na Finlândia, todos os top de linha de educação é público, gratuito, de acesso universal. Você fazer negócio com acesso ou não ao conhecimento das pessoas, isso é sem vergonhice, não é? Isso aqui não é comércio, certo? Você está trabalhando com o futuro dessas crianças, né? Então, esse processo, esse resgate dos valores no sistema educacional, para mim, é absolutamente essencial. E, para mim, quando a gente fala de tecnologia, o básico é o seguinte: nós estamos subutilizando o imenso potencial. Tecnologia em si é bom, você faz mais coisas, né? O fato que eu posso visitar online museus e ver coisas de diversas partes do mundo, me familiarizar com cultura africana, que aqui praticamente não se vê. E eu vivi 7 anos na África, a riqueza cultural da África é absolutamente gigantesca. Quer dizer, a abertura de cabeça que esse acesso universal do comércio ao conhecimento permite, caramba, só que a gente tem que sentar efetivamente. O Ministério da Educação tem que ter um núcleo de pensamento de como a gente reestrutura o sistema educacional frente a esses novos desafios e esses novos potenciais, né? Para mim, o problema não é a tecnologia, o problema somos nós, né? Professor, a gente chegou a mais de 1h10 de programa. Gostaria muito de ficar com o senhor aqui mais tempo, né? Mas eu acho que essa conversa pode ser uma primeira conversa. A gente pode fazer uma segunda, se o senhor tiver disponibilidade de voltar aqui, talvez com outro enfoque, né? Para finalizar, eu queria mostrar para os nossos ouvintes aqui, espectadores, a capa do seu livro, que está disponível no seu site, como o senhor mencionou. E eu queria terminar o programa fazendo uma última pergunta, para passar uma mensagem também para o nosso público, Denis. O professor, ele é genro de Paulo Freire, né? Talvez um dos maiores educadores, se não o maior, em termos de potência da distribuição e da disseminação do seu pensamento, né? Qual é a importância de se defender, professor, o legado do Paulo Freire no Brasil? Para mim, o legado central é o que eu mencionei das últimas conversas que eu tive com ele. Ele que continuava a escrever seus livros com caneta, tinteiro, certo? Ele tinha plena consciência
do imenso potencial que se abria com essas novas tecnologias, né? Com o computador, com a internet, com todo esse processo, né? E eu lembro ele me dizer, certo, olha, vocês vão poder multiplicar o potencial de educação de uma maneira absolutamente espantosa, né? Então, para mim, eu faço esse paralelo em que ele foi preso e exilado porque alfabetizava, o que em si mostra o grau de cretinismo que pode ter lá em cima, certo? Mas a exclusão digital é tão dramática como foi em outra era o analfabetismo, certo? E quando a gente pensa que no Brasil, eu pego os relatórios do Comitê Gestor da Internet, nós temos muita gente com celular no bolso, mas inclusão de ferramentas para permitir realmente transformar essa informática e a internet e a conectividade em avanços culturais e científicos da população, portanto, plenamente equipados para isso, apenas 22% da população. Tá? Eu acho que você investir na inclusão digital, em termos de custo-benefício, talvez seja a coisa mais importante que a gente deve fazer. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter realmente equipes sólidas, pensando e ter como eixo estratégico, certo? Repensar as estruturas, a forma de gestão, de organização do sistema do conhecimento muito mais amplo, sistema de conhecimento que inclui a educação, a escola, mas inclui também o conjunto das mídias sociais, o conjunto das formas de acesso ao conhecimento, né? É uma visão estratégica que eu acho muito mais importante. Professor Ladislau Dobor, muito obrigado por estar aqui com a gente no estúdio. Denis Platter, obrigado mais uma vez por essa entrevista em conjunto. E você que nos acompanhou até agora também nesse programa, está convidado a assistir os programas que já foram publicados, e nós voltamos em breve com uma nova entrevista. Até a próxima.